Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula, para mais um momento de aprendizagem, onde eu e você estamos aqui juntinhos e vamos aprender coisas incríveis. Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse espaço de aprendizagem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bárbara Gabriele e estou aqui para aprender junto com você sobre as ciências da natureza. Então vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão do que a gente já viu na aula anterior, tá bom? Então vamos lá? Na aula anterior nós aprendemos sobre as fontes de luz, que existem fontes de luz que são artificiais, como é o caso das lanternas, das lâmpadas, e algumas fontes de luz que são naturais. Isso mesmo, como o sol, como a luz que vem do vagalume, são dadas pela própria natureza, por isso são naturais. Nós aprendemos também sobre a importância do sol, isso mesmo, para todos os seres vivos, tanto as árvores quanto os animais precisam do sol para lhes dar disposição, alimentação, dentre outras coisas e atividades que nós fazemos e desenvolvemos durante o dia. E nós aprendemos também 10 cuidados importantes que devemos tomar quando estamos expostos ao sol. Isso mesmo, quando a gente se expõe muito tempo ao sol, a gente pode sofrer algumas queimaduras. E aí a gente trouxe na aula anterior 10 cuidados para que você não se queime quando você se expor ao sol, né? Já está chegando aí o verão e você precisa ficar ligadinho em todas essas dicas. Então, se você não viu essa aula, corre lá no YouTube e preste atenção e procura aí a aula anterior sobre esses 10 cuidados super importantes, tá? Hoje, nós vamos aprender a questão dos movimentos do Sol. O Sol, ele tem os seus movimentos que são percebidos enquanto estamos aqui observando a natureza. A gente percebe que o Sol, ele nasce em uma parte do planeta e quando ele se põe em outra parte do planeta. Na verdade, é a Terra que gira ao redor dela mesma e gira também ao redor do Sol. Mas a gente aqui na Terra, a gente tem sempre a impressão de que é o Sol que está nascendo, subindo e depois ele vai o quê? Se pondo, mas é a Terra que está girando, tá bom? Esse movimento aí, ó, que você está vendo na sua telinha, a Terra se chama o quê? Movimento de rotação, tá? Que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento que o planeta Terra faz, ele vai dar origem ao quê? Ao dia e vai dar origem à noite. E o dia, ele tem 24 horas. Isso mesmo, nosso dia, esse movimento que a Terra faz aí, que dá origem aos dias e às noites, ele vai durar 24 horas, ok? Então, vamos lá. O Sol tá ali. Então, no seu lugarzinho quietinho. A Terra, quando ela vai girando, uma parte dela fica iluminada quando está de frente para o Sol. E a outra parte, que não está recebendo a luz do Sol, ela não está iluminada, ou seja, é noite. Por isso que de um lado do planeta Terra é sempre dia e do outro lado é sempre noite. Quando a Terra gira, então também o dia se acaba e se finda a noite, ou a noite se finda e começa um novo dia. Por isso que dura 24 horas. Então, o Sol nasce, depois o Sol se põe e vem a noite. Quem ilumina a Terra de dia é o Sol e à noite a Lua. Esse movimento aí é o que dá origem tanto ao dia quanto à noite. Então, pessoal, o Sol, ele nasce
e o sol ele se põe. Quem aqui já acordou de manhã bem cedinho e viu assim o sol raiando no céu, começando a aparecer? Geralmente a gente vê muito o nascer do sol quando é noite de ano novo, né? Porque tá todo mundo acordado, a madrugada toda comemorando um ano que foi embora e um novo ano que está nascendo. E aí muita gente que fica acordada até de manhãzinha consegue perceber o nascer do sol. E o pôr do sol, geralmente todo mundo percebe. Porque aí quando dá lá para as 4h30, né? 16h30 na verdade, né? 17 horas da tarde, o sol começa a diminuir e ficando mais escuro até que ele vai embora e vem o quê? A noite. Esse movimento do sol aí acontece durante o dia. Então, o sol nasce no meio-dia, quando dá meio-dia, 12 horas do dia, que é a metade. Por isso que 12 horas significa meio-dia. É o horário que o pessoal almoça, geralmente, né, no meio do dia. Esse meio do dia aí, o sol vai estar lá em cima no céu, bem em cima mesmo. E aí, com o passar do tempo, observe a setinha, ele vai novamente declinando até se pôr e desaparecer no horizonte da Terra. E aí, você conhece e você sabe o que são os pontos cardeais? Exatamente. Esse movimento, gente, que o Sol faz de nascer, de se pôr, tá? É através dele que surgiu os pontos cardeais. Exatamente. O que significa esses pontos cardeais? Primeiramente, quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Se você observar aí na sua imagem, né, o braço direito aí do rapaz, que está para o leste, está pertinho da onde? Do Sol. Isso mesmo. Então, se você for na rua, por exemplo, e você apontar a sua mão direita para o lado onde o sol nasce, que geralmente é o lado da praia, por exemplo, a quem mora perto de praia, o sol ele nasce desse lado, é o leste. Do lado oposto ao nascer do sol, a gente tem o oeste. Na frente, à nossa frente, nós temos o norte e atrás nós temos o sul. E você sabe para que serve esses pontos cardeais? Para que serve esse norte, sul, leste e oeste? Para que nós precisamos saber dessas coisas? Para nos dar orientação. Isso mesmo, para nós sabermos a direção de onde seguir. Se fica mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste, ok? Então, os pontos cardeais, eles são, repetindo, norte, sul, leste e oeste. Isso mesmo. E para que serve, gente, esses pontos cardeais? Antigamente, tá? As pessoas não usavam, por exemplo, o Waze, né? Um GPS aí no carro que vai dizer o caminho que você vai seguir para chegar em determinado local. Os marinheiros usavam os pontos cardeais. Eles viam, por exemplo, eles sabiam que o lugar que eles iam no navio era para onde o sol nascia, por exemplo. Então, eles se guiavam através do nascer e do pôr do sol para saber em que direção eles estavam indo. Se era para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. E eles utilizavam um instrumento chamado bússola. Isso mesmo que nós vamos aprender. Então, marinheiros, pessoas que fazem trilhas na natureza. Existem pessoas que gostam de fazer trilhas no meio do mato, das florestas. Então, essas pessoas também podem observar o nascer, o pôr do sol, para entender esses pontos cardeais, para se orientar, ok? Para saber o caminho de retorno. Como descobrir os pontos cardeais? Eu já falei aqui para vocês, né? O lado onde o sol nasce é o leste. O lado onde o sol se põe
É o oeste. Na frente existe o quê? O norte. E atrás, o sul. Isso mesmo. Leste, onde o sol nasce. Oeste, onde ele vai se pôr. Na frente, o norte. E atrás, o sul. Então, sempre para o lado onde o sol fica, nós temos o quê? O leste. Exatamente. O sol, ele nasce no leste. E do outro lado, o lado oposto, que é o lado que o sol vai se pôr, é o quê? O oeste. Leste de um lado, do outro lado, o oeste. Na nossa frente, então, estará o quê? O norte. E a nossa traseira ficará o quê? O sul. Leste, oeste, norte e sul. Então, vamos supor que eu estou aqui e eu não sei para onde ir. Estou perdida numa floresta. Mas eu sei, por exemplo, que a minha casa ela fica para o norte. Mas eu não sei como chegar lá. Será que eu vou para o lado de cá? Ou vou para lá? Ou eu vou para lá? Para onde eu vou? Tá? Então, eu não tenho como saber. Então, eu posso observar o sol, por exemplo, e perceber, o sol está nascendo desse lado. Se o sol está nascendo desse lado, então desse lado vai ser o quê? O leste. Isso mesmo. Mas se o sol está nascendo para esse lado aqui vai ser o leste, tá? Mas vamos supor que aqui é o leste. Aqui o sol está nascendo. Eu observei que o sol nasceu desse lado. Então, desse lado vai estar o leste. Do lado oposto vai estar o oeste, para lá. Então, eu sei que na minha frente vai estar o norte e atrás de mim vai estar o sul. Então, se a minha casa fica para o norte, então eu já sei que eu tenho que ir em frente. Isso mesmo, e aí eu não vou me perder. Para isso que existem os pontos cardeais, para nos dar orientação, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Mas e se, de repente, o dia for chuvoso e você não vê o sol? Ou o dia estiver nublado, cheio de nuvens, cobrindo o sol? Ou então for de noite? O que será que vai acontecer agora? E se eu tivesse de noite? Como é que eu ia saber o caminho da minha casa? E se o sol, por exemplo, fosse encoberto pelas nuvens, se a gente não conseguisse ver a direção que ele está? Um dia nublado, um dia muito chuvoso. Não tem como saber através do sol as orientações que vai nos dar os pontos cardeais. Então a gente vai ter uma outra coisa para fazer. Nós vamos ter o que a gente chama de bússola. Lembra que eu falei aqui agora sobre a bússola? A bússola é um instrumento que ele aponta só para o norte, ok? Então vem cá. A bússola é um antigo instrumento de localização usado até os dias de hoje, que serve para identificar a localização dos pontos cardeais. Através da sua relação magnética com a Terra, ela aponta sempre para o norte, indicando que a direção dos outros pontos. Olha para mim. Então vamos lá, estou na floresta perdida à noite. O que é que eu faço, pessoal? Está de noite, eu não tenho como saber a orientação, não tenho como saber qual é o leste, o oeste, qual é o norte, qual é o sul. Eu só sei que a minha casa fica para o norte, mas eu não sei onde é o norte. Então eu posso usar a bússola. A bússola, esse instrumento, ela vai apontar sempre para o norte, tá? Que é uma ligação magnética com o nosso planeta Terra. Então, ela sempre está ali apontando para o norte. Então, se ela aponta para o norte, então ela vai apontar para onde? Para a minha casa. Então, eu posso ir para o norte e saber que aqui fica oeste, aqui fica leste e que atrás vai ficar o quê? O sul. Isso mesmo, a bússola vai nos ajudar. Mas se não tiver sol e você não tiver uma bússola, eu aconselho você ficar no lugar, paradinhos, não se mexe até o sol aparecer, porque senão vai ficar complicado, você vai se perder mais ainda, ok? Então vamos lá, dar prosseguimento à nossa aula. Você sabe o que é isso, gente? E aí, você sabe que imagem é essa? Essa imagem, para quem não sabe, tá bom?
Ela se chama Rosa dos Ventos. Isso mesmo. A Rosa dos Ventos. A gente encontra ela, por exemplo, nos mapas. Isso mesmo. A Rosa dos Ventos ela é encontrada nos mapas. O norte está em cima. No N, do lado direito está o que? O leste. Lá embaixo está o sul. E do lado esquerdo está o oeste. Lembra que a gente viu? Norte, sul, leste e oeste. Então, quando você vai olhar um mapa, por exemplo, geralmente em todos os mapas você tem a Rosa dos Ventos, que vai indicar o que está ao norte, o que está ao sul, o que está ao leste e o que está ao oeste. Isso mesmo, pessoal. Olha, por exemplo, aí, ó, esse mapa do Brasil. Esse mapa é o mapa regional, porque mostra as regiões do Brasil. A região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Observe que a região sul, que é essa pintadinha de azul claro aí, ela está para baixo. E a Rosa do Vento mostra também o S para baixo, tá? Para a parte de cima é o norte. Então, o norte está ali, aquela região norte, região amarela, tá bom? Então, através da Rosa dos Ventos, você consegue perceber o que está ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste de algum mapa que você tiver em mãos. Isso mesmo. Olha aí a nossa linda e maravilhosa Rosa dos Ventos. Existem também outras formas de orientação. Quais são essas outras formas de orientação? Nós também podemos nos orientar quanto ao Waze, né? Quem aqui já usou esse aplicativo, tá bom? Que às vezes a gente usa no carro, quando a gente quer ir para algum lugar, a gente utiliza o aplicativo do Waze, isso mesmo. Um mapa, um GPS, tá bom? Existem outras formas hoje mais modernas de nos orientarmos e sabermos a direção em que vamos. Hoje nós vamos entender também um pouquinho sobre as sombras. Olha para cá. Quem aqui nunca estava um dia andando na rua e de repente você observou que a sua sombra está acompanhando você? Isso mesmo. E como é que se formam as sombras? Como as sombras são formadas? O que acontece para que ela exista? Vamos lá? Vamos aprender? Fiquem sabendo. Toda vez que houver um objeto bloqueando o caminho da fonte de luz, surgirá uma sombra. Como o objeto é denso e opaco, a luz não consegue transpassá-lo. E é por isso que a sombra se forma. Com isso, a palavra sombra pode ser definida como a região destituída de luz, ou seja, a região que não tem luz. Tá bom? Então, vamos supor que esse pontinho amarelinho aí é uma fonte de luz, que pode ser, por exemplo, uma lanterna, alguma coisa. Se você colocar algum objeto bloqueando essa passagem da luz, tá? Vai se formar logo depois do objeto o que a gente chama de sombra. Isso mesmo. A sombra ela é formada justamente porque algum objeto bloqueou a passagem da luz. A luz não consegue passar por esse objeto. A não ser que o objeto seja de vidro, como uma janela de vidro, a luz consegue passar, porque a janela é transparente. Mas se o objeto não for transparente, for opaco, ou seja, não for transparente, a luz não vai conseguir passar. Então, vai se formar a sombra. Isso mesmo. Por exemplo, pessoal, olha para cá, você está na sua casa. E aí tem uma janela aqui, o sol tá entrando, tá muito forte, tá fazendo muito calor, tá incomodando. E a luz do sol tá ali na sua casa e você tá incomodado com a luz do sol. E você quer fechar ali para que a janela, para que a luz do sol não entre. A partir do momento que você fecha a janela, você bloqueou a passagem da luz. Então você formou uma parte escura que ficou a sua casa. Então você formou o quê? A sombra. Exatamente. Então, por exemplo, quando a luz do sol ela bate na gente, né, nesse lado, por exemplo, tá?
uma outra parte da gente foi bloqueada, a luz não está ali iluminando. Então, essa parte vai formar justamente a nossa sombra, ou a sombra de qualquer outro objeto. Isso mesmo, olha para cá. As sombras podem ser geradas em tamanhos variados e pode projetar silhuetas diferentes do mesmo objeto, dependendo da superfície do objeto que estará em contato com os raios luminosos e a distância entre o objeto e a fonte. Dessa maneira, a sombra é apenas um dos reflexos possíveis de um objeto. Isso mesmo, olha aí, a lanterna iluminando a garrafa, a parte de cada garrafa está acontecendo aí a sombra, surgiu a sombra. Por quê? Porque a garrafa bloqueou a passagem da luz da lanterna. Então surgiu aquela parte onde a luz não está alcançando, que é o quê? A sombra, isso mesmo. Então você entendeu o que são e como são formadas as sombras. O movimento do Sol e as sombras, qual é a relação? Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do Sol e mínima ao meio-dia. Isso explica as diferenças do tamanho de sombra no decorrer do dia. Manhã mais comprida, ao meio-dia quase não se observa a sombra e à tarde mais comprida, devido à posição aparente do Sol no céu. Observa aqui, olha para mim. Então, se você estiver na rua, por exemplo, e você vê que a sua sombra está bem pequenininha assim, só nos seus pés, uma bolinha assim ao redor dos seus pés, bem pequenininha, é porque é meio-dia. Isso mesmo, é 12 horas do dia. O Sol, ele está bem aqui em cima, tá bom? O Sol, ele está lá em cima, no meio-dia, e a sua sombra é projetada só embaixo, tá? Então, só fica aquela bolinha. Quando o Sol está desse lado, por exemplo, ou nascendo ou se pondo, então essa sombra vai mudar, ela pode ficar mais comprida. Isso mesmo, de acordo com a mudança do Sol ou da luz que você colocar, da lanterna, por exemplo, a sombra daquele objeto ou a sombra daquela pessoa, ela vai mudar de posição. Fica embaixo de uma árvore, por exemplo, a sombra de uma árvore, o dia todo, se você ficar de manhã até de noite. Você vai observar, por exemplo, que você vai estar na sombra de manhã. Que quando for de tarde, aquela sombra não vai estar mais ali. Você vai ficar com calor, porque a sombra vai estar do outro lado da árvore, porque o Sol também mudou de lugar. Então, de manhã ele nasce, à tarde ele se põe. No que o Sol muda de lugar, a sombra também vai acompanhar e vai mudar de lugar. Isso mesmo, mas sempre vai ter uma sombra debaixo de uma bela e grande árvore, não é? Então, vamos lá? Proximidade com a fonte de luz. Quanto mais próximo da fonte de luz, então maior vai ser a sombra. Observe esse ursinho. E quanto mais distante da fonte de luz, menor vai ser a sombra. Por isso que ao meio-dia o Sol está mais distante, porque ele está lá em cima. Então a nossa sombra fica menor. Isso mesmo. As sombras mudam de acordo com a posição do Sol. Lembra da árvore que eu falei? Quando o Sol nasce, ela está de um lado. Quando o Sol está lá em cima no meio-dia, a sombra está bem menor, bem concentrada no meio da árvore. E depois que o Sol vai se pondo, ela vai para o outro lado. Isso mesmo. Então, pessoal, chegou a hora da nossa revisão. O que foi que a gente aprendeu até agora nessa aula? Aprendemos que o Sol nasce e que o Sol se põe. E que através do nascer e do pôr do Sol, conseguimos identificar os pontos cardeais que servem para nos dar orientação de localização, onde estamos e para onde vamos. Esses pontos são norte, sul, leste, oeste e também estão presentes na Rosa dos Ventos, nos mapas. E também, pessoal, aprendemos hoje como são formadas as sombras, que é quando um objeto bloqueia a passagem da luz e aí se forma a sombra. E aí, pessoal, gostaram da aula?
bastante legal, muita coisa legal, importante, muito assunto bom aí para você aprender. Então, se você quer aprender mais comigo, aprendermos juntos coisas novas, fica ligadinho que a próxima aula está recheada de coisas incríveis para nós aprendermos. Um beijo da tia Bárbara, fiquem com Deus e até a próxima aula.